Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o livro do Êxodo. O assunto desta semana: apostasia e intercessão. E o tema de hoje é intercessão. Ontem nós vimos como Moisés reagiu diante da adoração do bezerro de ouro pelo povo de Israel, enquanto ele estava com Deus no monte recebendo as tábuas da lei. Como ele ficou tão irado, justamente irado, que até arrebentou as tábuas dos 10 mandamentos. Hoje encontramos Moisés subindo novamente a montanha para interceder pelo povo junto a Deus. Ao se encontrar com Deus, Moisés confessou o pecado que o povo havia cometido e pediu que Deus perdoasse o povo. O apelo de Moisés foi tão forte que até mesmo disse para Deus que, caso o Senhor não perdoasse o povo, poderia riscar o nome dele do livro que Deus havia escrito. Moisés provavelmente estaria se referindo ao livro do céu ou ao livro da vida do Cordeiro, como chamamos. O que eu fico imaginando é que em algum momento dos muitos que Moisés se encontrou com Deus, o Senhor deve ter dito a ele que seu nome estava escrito no livro. Caso contrário, não faria significado algum Moisés fazer tal apelo a Deus. Não é de admirar que Moisés seja um tipo ou símbolo de Cristo. Por causa de sua oração intercessória pelos pecadores e sua disposição em oferecer sua vida por eles, Moisés refletiu o que Cristo faria por todos nós. Que compaixão exemplar pelos transgressores! Moisés demonstrou dedicação total ao Senhor e a seu amor sacrificial pelas pessoas. O livro do Êxodo não declara quanto tempo Moisés ficou com o Senhor no monte desta vez, mas Deuteronômio revela que ele esteve no Sinai por 40 dias. Deuteronômio 9, verso 18. Em Êxodo 32, a palavra traduzida como perdoar também significa carregar ou tomar sobre. Isaías 53, 4 aplica o mesmo verbo a Jesus, quando diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que revelação poderosa sobre o processo de salvação e perdão e o que custou a Deus para nos salvar. Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o pecado do povo, exatamente o que ele faria na cruz muitos séculos depois. Êxodo 32 não só apresenta a ideia de expiação substitutiva, mas também explica quem é o substituto, o próprio Deus na pessoa de Jesus. O Senhor leu a sinceridade e o propósito altruísta do coração de seu servo Moisés e condescendeu em conversar com esse frágil mortal, face a face, como um ser humano fala com seu amigo. Moisés lançou a si mesmo e todo o seu fardo sobre Deus e livremente derramou seu coração perante ele. O Senhor não reprovou seu servo, mas se curvou para ouvir suas súplicas. E a resposta veio: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Êxodo 33, verso 14.
Observe que Moisés falou com Deus face a face, mas não viu a glória de Deus. Certamente Deus velou diante de seu servo a sua glória. Posso afirmar isso porque o próprio Moisés pediu para ver a glória de Deus, conforme Êxodo 33:18. Deus não repeliu ao seu servo fiel, mas disse que faria passar diante dele toda a sua bondade, mas não poderia ver a sua face, para que não morresse. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o livro do Êxodo. O assunto desta semana: apostasia e intercessão. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana, que está em Êxodo 32, 31 e 32, e diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão peço-te que me risques do livro que escreveste. Durante esta semana tratamos sobre a apostasia do povo de Deus adorando um bezerro de ouro e a grandiosa obra de intercessão realizada por Moisés. Vimos que Deus se aborreceu. Moisés ficou irado de tal maneira que destruiu as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés primeiro repreendeu o povo e foi duro com seu irmão Arão, pois tal pecado trouxe perdas para as hostes de Israel, quando quase 3.000 morreram. Alguém poderia perguntar: por que Deus permitiu que aqueles rebeldes, cerca de 3.000 homens, fossem mortos?
Nunca devemos nos esquecer que Deus é amor, mas também é justiça. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. Deus é o guardião, bem como o soberano de seu povo. Deus excluiu aqueles que estavam determinados a seguir a rebelião, para que não levassem outros à ruína. Poupando a vida de Caim, Deus demonstrou ao universo qual seria o resultado de permitir que o pecado ficasse sem punição. A influência exercida sobre seus descendentes por sua vida e seu ensino determinou o estado de corrupção que exigiu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. Quanto mais os homens viveram, tanto mais corruptos se tornaram. Assim seria com a apostasia no Sinai. Se o castigo não tivesse sido imediatamente executado sobre os transgressores, os mesmos resultados teriam sido vistos novamente. Todavia, aprendemos também como Moisés, um símbolo do próprio Cristo, intercedeu pelo povo. Quando Deus disse a Moisés: "Deixa-me para que os destrua", tais palavras de Deus foram entendidas e interpretadas por Moisés não como uma proibição, mas como um incentivo à intercessão. Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e pecados. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. A obra da divindade é completa. Enquanto o Deus Espírito Santo nos move na direção de Cristo, o Senhor Jesus, o Deus eterno que se fez carne, Ele, Jesus, intercede por nós junto a Deus Pai. Concluo a lição desta semana com esse pensamento. Neste mundo não há conforto nem felicidade sem Jesus. Devemos reconhecê-lo como nosso amigo, Salvador e Senhor. Em Jesus há encantos incomparáveis. Que todos vivamos este breve período de provações, de tal maneira que reinemos com Jesus pela eternidade. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora." E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.